Hoje o nosso tema é o papel do jornalismo no cenário contemporâneo e as novas habilidades profissionais. E claro, a gente é formado para pensar no que o público precisa, mas essa formação para o que o público precisa não pode sair do nosso umbigo. Ela tem que ir para o contato com o público e buscar essas necessidades, assim, entender com ele as necessidades básicas dele. E acho que aí o digital nos obriga ainda mais, porque assim, cada jornalista tem que pensar em distribuição, que não era uma obrigação nossa. A distribuição era, assim, para o impresso era mais complicado ainda, porque imagina que você estava pensando em matéria, que você botava no papel e ia para a banca. O número que você ia ter é vendeu ou não vendeu. Só. Assim, você não ia saber se aquela matéria tinha sido lida ou não. Na TV aberta, a gente sabia se aquela matéria derrubava a audiência ou não. A surpresa de, nossa, esse assunto é muito importante, por que não está dando audiência? E aí a gente ia para a forma. Pô, deve ter outra forma de contar. Então, esse desafio que a gente passa obrigatoriamente na TV aberta diariamente, ele se aprofunda e ganha outras ferramentas para você conseguir correr atrás no digital. Precisa mudar a formação no sentido de que a gente precisa entender como envelopar conteúdos para o digital, como lançar conteúdos no digital, como pensar, às vezes, em estratégias de marketing para esses conteúdos. E isso é um ferramental que a gente não tinha inicialmente na mão dos jornalistas. Eu queria só, antes de passar a palavra para o Thiago, fazer um adendo muito factual, momentâneo, que eu sei que tanto você, Rodrigo, quanto o Thiago está acompanhando. E eu tive a satisfação, em 2019, ser contratado pela Rádio Jovem Pan para fazer a transformação da rádio em televisão. Só para corroborar com o que você acabou de falar sobre a questão de percepção da audiência. Se você olhar os resultados da audiência no digital da Jovem Pan, eles chegam a ter a cada trimestre quase 1 bilhão de views. E hoje, se você analisar a audiência que eles estão tendo na TV a cabo, onde eles estão hoje, eles estão dando 0,5 de audiência. Ou seja, por que eu estou falando sobre isso? Por causa da relevância do conteúdo e das plataformas. E aí vem a pergunta para o Thiago, né? Eu sei, Thiago, que a Record TV tem uma estrutura muito robusta, né? Baseado também no R7, que é um grande portal de notícia, né? E todas as suas outras plataformas de entrega de conteúdo. Aí eu queria entender de você, a partir de agora, com esse olhar de públicos diversos em várias plataformas, como que é o conteúdo para você, Thiago, e para a Record TV? O trabalho do jornalista, ele é igual, seja qual for a plataforma em que a notícia vai ser propagada. A essência do jornalismo, do trabalho do jornalista é sempre a mesma. Um jornalista é bom, seja ele em qual plataforma, se ele souber checar uma informação, se ele tiver bom texto, se ele for conectado, enfim. Então, se ele for curioso, tiver o espírito curioso. Então, não importa para qual veículo, qual plataforma que o jornalista trabalhe. A matéria-prima dele é a notícia. É só ter a capacidade de se adaptar a determinadas linguagens, aos formatos que cada veículo, cada plataforma exige, mas o trabalho é o mesmo. Vou dar um exemplo do Jornal da Record. É um jornal que está presente em todas as plataformas possíveis. Então, nós conseguimos dar uma notícia no Jornal da Record na conta do TikTok, no Instagram, no YouTube. Nós temos entrevistas, temos podcasts, temos uma página, um vertical exclusivo com notícias produzidas pela equipe do Jornal da Record no R7. E, por conta disso, um jornalista do time Record, ele publica a notícia dele, ele tem possibilidade de publicar a notícia dele nas redes sociais, no digital, no R7, no Play Plus, na TV, enfim, seja onde for possível, a gente consegue. Então, antigamente nós tínhamos uma arma direcional, hoje nós temos uma arma que se expande, a gente consegue propagar a informação, seja ela qual for, o maior número possível de pessoas. Isso, ao meu ver, é democratizar a informação. E isso está acontecendo, é um processo, ele é um processo permanente, e cabe a nós, jornalistas, nos adaptarmos e tentarmos sempre buscar a linguagem mais simples, mais direta, mais objetiva,
para atingir cada público, esteja ele onde estiver, seja nas redes sociais, seja na TV, seja no rádio, seja, enfim, onde ele estiver. O trabalho do jornalista vai ser sempre o mesmo. A responsabilidade do jornalista, ela vai ser sempre grande, independentemente de onde a notícia for propagada. O que eu queria saber agora de vocês, e aí eu começo pelo Rodrigo. Rodrigo, no teu ponto de vista, olhando um pouco para trás, e obviamente também para o presente, eu nem vou dizer para o futuro, mas para o presente, porque é atual, que nós estamos falando sobre novas ferramentas, né? Qual deveria ser a formação atual dos alunos de jornalismo? Essa questão é bem difícil, assim, no fundo. Me dá uma autoridade que eu não tenho, mas assim, posso dar um palpite. É engraçado, eu lembrei de uma história, quando passei pela USP, eles tinham feito uma experiência super inovadora no currículo do jornalismo, que era assim, eles criaram um módulo básico no primeiro ano, e aí você tinha umas disciplinas muito gerais. Então, você tinha história da filosofia, tinha fundamentos teóricos da história, você tinha acho que tinha fundamento de política, assim, eram coisas bem... E aí você tinha algumas disciplinas técnicas, jornal laboratório, só que você passava para o aluno de 18 anos, 17 anos, a missão de construir um currículo. E aí ele tinha que desenhar um currículo a partir de disciplinas optativas de qualquer unidade da USP, e aí criar o seu caminho, pensando que ele poderia, por exemplo, esse aqui pode ser um jornalista cultural. Então ele pode ir lá beber em disciplinas do teatro, disciplinas do cinema. Porque assim, quais disciplinas que para você foram importantes na faculdade? Teoria da comunicação. Ali eu ganhei um arcabouço teórico para entender onde eu trabalho, para entender os mecanismos que levam à produção de conteúdo. Aí lembrei de outra história, numa dessas disciplinas optativas que eu fui fazer foi literatura, e era para estudar Gregório de Matos. E aí o professor era o Hansen, João Adolfo Hansen, que era um gênio assim, em literatura portuguesa, um baita professor. E ele conta que esteve num evento com Bill Gates, e aí o Bill Gates fala para os professores assim, olhando uma biblioteca, seus alunos estão aqui lendo Shakespeare sempre, e aí é meio onde eu volto. A gente tem uma dificuldade, eu acho que grande, com as gerações que vêm para dentro das redações, que é uma falta de cultura geral gigantesca. Assim, de ler clássicos, de ter esse arcabouço para poder desenvolver outras narrativas. Eu posso estar sendo absolutamente anacrônico. Não, esses caras estão com isso no YouTube, estão em contato com outras narrativas. Sim, tinha um dramaturgo que dizia que para o Dalí pintar relógio torto, ele pintou muito relógio certo. Assim, então, ter esse arcabouço teórico, eu acho que é fundamental ter contato com grandes reportagens, com textos de grandes repórteres. É fundamental ter contato para a gente de televisão. Tem que ver cinema. E tem que ver coisa boa em cinema. Assim, a gente tem que ter um olhar formado. Sempre eu quis trabalhar com televisão. Assim, e uma coisa que eu fui aprender é fazer câmera. Assim, para poder pedir para o cinegrafista o que eu queria. Então, estudei um pouco de cinema também, fazer curso de cinema. Aprender é um trabalho. Às vezes as pessoas já, antes de terem essa formação mais generalista, acabam indo em conteúdos muito nichados. E aí elas têm dificuldade de transpor isso para essa obrigação nossa de jornalista, que é entender o que o entrevistado está falando. E aí você precisa ter saber um pouco de tudo, infelizmente, ou antes de sair para aquela matéria, estudar um pouco, para ouvir melhor uma pessoa, para conseguir melhores respostas daquelas pessoas que vão estar na frente. A gente, naquela formação, acho que tem essa formação bem básica, mas tem uma outra que é cultivar um espírito empreendedor. Cada vez mais a gente precisa de gente que consiga inventar coisas e dar espaço para essas pessoas. Isso dentro das empresas ou criando novos negócios. Precisa entender que a gente está dentro de um negócio. Assim, não é só diletantismo. Não é só... Assim, as empresas que a gente trabalha e que vai trabalhar no futuro, todas precisam ter lucro. Todas precisam ser sustentáveis. Bom jornalismo custa caro. Então, assim, fazer investimentos em grandes reportagens, você precisa ter dinheiro para isso.
Então, assim, você precisa ter empresas que tenham rentabilidade suficiente para deixar a gente dedicada a assunto. Porque às vezes vai demorar 3 meses de apuração, de captação, para ter um bom produto.